Olá, sou o Gaspar, sou ex-membro da PS Júnior de 15 anos atrás, então já foi bastante tempo. E queria me apresentar para vocês e falar rapidamente de como vai ser a dinâmica desse curso, desse mini treinamento que a gente vai ter utilizando discussão de casos. Então, o método do caso, de discussão de casos, é um método bastante tradicional nas escolas de MBA dos Estados Unidos, especialmente em Harvard e outras escolas, né, que adotam essa metodologia ativa. E ele tem algumas características importantes para funcionar. A primeira questão é que se trata de um processo de aprendizagem que requer a leitura prévia, a preparação prévia individual. E por leitura eu quero dizer um pouco mais até do que leitura, né? É ler, buscar entender e buscar solucionar, buscar ter uma proposta para cada um dos casos, antes mesmo da discussão em grande grupo, né, tomar forma. Então, a primeira orientação que eu gostaria de dar é que vocês leiam e estudem os casos individualmente. Quanto tempo é necessário para isso? Provavelmente 2 a 3, 4 horas para cada caso. Para esse treinamento, a gente escolheu 4 casos. Então você tem que aí fazer um planejamento para começar com umas 2 semanas de antecedência, pelo menos, o seu estudo de caso. A segunda etapa dessa aprendizagem é a fase de pequenos grupos. Então a orientação que eu gostaria de dar é que faltando 4 a 5 dias para o treinamento, vocês se organizem em pequenos grupos de 3 pessoas preferencialmente e invistam aí uma meia hora a 45 minutos para cada um dos casos para compartilhar no seu pequeno grupo o que é que cada um individualmente pensou. Qual é a solução, ou o encaminhamento, ou as preocupações, o plano de ação de cada indivíduo daquele grupo. E aí eu vou solicitar que cada grupo produza um pequeno vídeo, uma videoanálise para cada um dos casos em grupo. Pode filmar com o próprio celular, numa mesa de reunião, numa mesa da biblioteca, enfim, em algum lugar. Dizendo, né, o que é que o grupo faria, quais seriam as preocupações, quais seriam as recomendações daquele grupo. Um vídeo por grupo para cada caso. E eu vou então enviar uma playlist de YouTube e vocês vão fazer o upload da videoanálise para essa playlist. Quando você faz o upload para o YouTube, você sempre pode classificar, configurar o vídeo como um vídeo unlisted, não listado. Então é um perfil de privacidade, digamos assim, que o YouTube deixa você fazer. Então o seu vídeo não será visto por todas as pessoas, não se preocupe com isso. Desde que você, ao fazer o upload, configure ele como não listado, unlisted. Cuidado para não colocar como private, porque se você deixar como privado, aí só o seu login que enxerga, mas ninguém enxerga. Para a gente manter nesse grau de privacidade intermediário, você tem que manter ele como unlisted. E então, no dia do treinamento, para a gente otimizar o nosso tempo, a gente vai buscar fazer uma discussão em grande grupo, né? E essa é a terceira fase, talvez a fase mais conhecida, mais importante da discussão de casos, que é a fase com todo o grupo, com todo mundo, e em que eu vou conduzir essa discussão, tá? Mas as fases anteriores têm que acontecer e eu não vou estar aí para, digamos, ficar cobrando ninguém. É uma questão de vocês se organizarem e fazerem isso, tá? Bom, como é que você deve proceder à análise do caso? Analisar um caso normalmente requer 4 ou 5 etapas importantes. A primeira etapa é você tentar fazer um diagnóstico da situação. O diagnóstico significa separar sintomas das causas do problema, lendo o problema como algo análogo à oportunidade, né? Você deve separar fatos de opiniões. Então, assim, você pode fazer isso, às vezes, no próprio texto, sublinhando com cores diferentes, enfim, fazendo o seu resumo. Mas é diagnóstico da situação. Qual é a sua definição, qual é a sua visão do problema que está sendo colocado ali. Depois, identificar alternativas, quais seriam as alternativas possíveis. Então, a gente não quer ser monoalternativa numa análise.
você deve tentar fazer uma geração de ideia, brainstorming, sabe? Quais seriam as várias ideias possíveis de solução. Em seguida, você estabelecer critérios de decisão. Então, critério significa qualitativo ou quantitativo, qual é o tipo de variável que a gente deveria tentar utilizar para maximizar a nossa análise. É lucratividade, é satisfação de clientes, é alguma outra coisa que, enfim, que é o nosso principal critério. E então proceder à análise das alternativas que você mesmo identificou, mapeou, utilizando esses critérios, talvez com uma tabela comparativa. Por fim, tomar uma decisão, né? Escolher, fazer uma escolha e tentar montar um plano de ação. Então, alguns dos casos, esse é o processo, alguns dos casos que eu vou enviar para vocês, eles até já mapeiam as alternativas, eles já dão alternativas no caso. Outros casos não tem alternativa nenhuma colocada ali, é vocês que têm que fazer esse processo de geração de alternativas, ok? Então, conforme for o caso, vocês têm que identificar quais etapas já estão mais ou menos entregues no caso e se não tiverem ali já descritas, vocês têm que proceder como uma análise individual. Muito importante olhar para os anexos dos casos, vamos trabalhar com alguns casos qualitativos, alguns quant, e os casos que são quant, eles requerem mais esforço de tempo, talvez você ir para o Excel, fazer alguns cálculos simples. E eu vou compartilhar também, junto com os casos, algumas leituras complementares, que vão ser artigos simples, artigos de revista de negócios, tipo Harvard Business Review, ou então alguns background notes que tem alguns conceitos bem sintéticos, bem resumidos, bem mais curto que capítulo de livro, mais objetivo. Tá? Então, vocês também têm que fazer um orçamento aí de tempo, de umas 2 horas para cada um dos artigos ou desses documentos. Eu pretendo compartilhar uns 4 deles, eu acho. Então, assim, esse curso começa bem antes da data do curso. Okay? Tem toda uma etapa de preparação prévia e que faz muita diferença. Bom, com relação à busca de material na internet, pesquisa, eu gostaria de dar uma orientação expressa. Vocês não devem fazer isso, porque nesse processo de tomada de decisão, utilizando casos de ensino, faz parte do treinamento a tomada de decisão sob algum grau de incerteza. E os casos, de propósito, às vezes eles deixam alguma lacuna de informação e se esse for o caso, vocês devem estabelecer premissas e trabalhar com as informações que estão oferecidas, como é o dia a dia de negócios, no ambiente até das consultorias ou no ambiente empresarial. Então, não é para buscar informações extra, tá? É para se manter nos artigos e nos casos que forem compartilhados. E mais importante, não é para buscar soluções prontas de internet, porque isso é roubar, né? Isso é, de certa maneira, fraudar o processo. Tá? Então, enfim, na verdade, quando você frauda o processo, você não prejudica o professor ou o instrutor que está ali na frente. Você está, basicamente, prejudicando a si mesmo. Tá? O perigo é que você pode até encontrar respostas, mas também o perigo é que o professor ou o instrutor pode ter modificado alguns dados do caso, alguma informação, e aí você vem com uma solução de internet que não está exatamente igual ao caso que foi passado. Ok? Então, assim, eu conto com o entendimento de vocês sobre esse processo, né, de seguir essas etapas, e eu acredito que a gente pode ter momentos bastante interessantes e bem produtivos em termos de aprendizagem, tá? Mais algumas orientações dizem respeito, assim, você pode utilizar o conhecimento que você já teve nas disciplinas. Se você quiser ler um capítulo de livro, você está lendo o caso, você se lembrou que isso te remete a um capítulo de livro que falava sobre isso, bom, isso está ok, isso você pode fazer. Porque a ideia é que por trás de cada caso você seja capaz de oferecer uma solução, uma recomendação estruturada. E essa recomendação estruturada você pode utilizar conceitos, frameworks, né, modelos. Então, se você ao ver um caso pensa, isso me lembra um modelo tal, um conceito tal, ou algum framework de consultoria, você pode aplicar esse framework para tentar resolver o caso. Ok?
Bom, é isso, boa preparação prévia, leiam os materiais, centralizem dúvidas ou questões em uma pessoa para enviar de maneira consolidada para mim, que aí eu posso responder ao longo desse tempo e até breve.